Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu entrevisto o professor doutor César Analide. Ele é professor da Universidade do Minho, do Departamento de Informática da Escola de Engenharia. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa Educação em Pauta. Muito obrigado, Bruno. Eu é que agradeço a oportunidade de estar cá, a conhecer o IFRN e a cidade natal. Estou gostando muito. Muito obrigado. E nós vamos discutir um pouco sobre as investigações do professor no âmbito da inteligência artificial. Mas antes, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre essa sua trajetória acadêmica. Sim. Como é que foi esse seu estudo na área de inteligência artificial, né, desde a sua graduação até chegar à Universidade do Minho? Olha, eu trazia dentro de mim um gostinho por algo que não sabia o que era, a inteligência artificial. Isso desde a infância? Talvez não. Não me lembro de tanto, mas é capaz de ser por aí. Porque no ensino médio que eu fiz, fui ganhando o gosto pelos computadores, pela informática. Quando cheguei à universidade, encontrei um curso de informática, na área em que passou a ser o meu dia-a-dia. E foi no final do curso, quando eu fiz o curso, ainda era um curso de 5 anos de trajetória e perto do final, nos 2 últimos anos, havia a possibilidade de se escolher uma área específica de estudos. E aí eu tive a sorte nesse ano mesmo surgir na Universidade do Minho a área de inteligência artificial. Eu disse, olha, está aqui mesmo o meu sonho, vamos lá experimentar isto, mesmo não havendo ainda conhecimento anterior. E foi aí a minha entrada ainda no curso de licenciatura em Engenharia Informática e acabei o curso e ingressei logo na carreira académica na mesma universidade e o meu trabalho agora já começa desde essa altura durante o curso. Essas discussões desde o mestrado, porque o seu doutorado também foi em inteligência artificial. Como é que foram esses dois estudos, do mestrado e do doutorado? Olha, no meu tempo, que não vale a pena dizer há quantos anos já foi, o mestrado eu já o fiz como docente. Portanto, foi um período que demorou bastante tempo a completar, porque eu estava fazendo a investigação no mestrado e estava lecionando também. E, portanto, foi uma área de descoberta mesmo durante 4 anos que ainda durou. Nessa altura, não havia muitos recursos ainda na Universidade do Minho e eu fui experimentando a inteligência artificial pelo lado da representação do conhecimento, que era uma área mais teórica, menos aplicada. O que seria, em termos práticos, assim? Em termos práticos, era o uso de linguagens de programação para representar ações ou atitudes que fossem próprias nossas, não é? De pensamento, de comportamento. E era uma área, nessa altura, muito teórica, não havia muitos desenvolvimentos práticos, havia muito trabalho nessa altura de linguagem natural, por exemplo, de interação com os computadores por linguagem natural, ainda muito iniciada. E esta área em que eu trabalhei de representação de conhecimento estava-me a deixar sentimento de, eu não queria dizer frustração, porque não era tanto, não é? Mas não me dava tanto prazer, não é? Eu gosto de coisas mais práticas, que se possam ver resultados a acontecer, não é? E aí no mestrado não me estava a dar essa possibilidade. Daí para o doutorado já consegui dar um salto diferente, apesar de ainda ter trabalhado na área da representação de conhecimento, mas aí decidi que essa área da representação de conhecimento
podia ser enriquecida com características emocionais. E aí o meu trabalho de doutorado foi no sentido de preparar, programar sistemas que pudessem ter um comportamento não tão determinístico como um computador. Não é? Um computador, nós esperamos que quando lhe perguntemos quanto é que é 2 mais 3, ele saiba dizer que é 5, sem margem para dúvidas. E eu tentei convencer a banca, convencer as pessoas de que se o computador estivesse mal-humorado, poderia dizer que eram 6 ou 7, que podia depender um bocadinho. E aí já me deu mais gosto estar a entrar nesse desafio, não é? Porque era um desafio querer convencer alguém que um computador pode... Ter sentimentos próximos ao humano. Ter sentimentos, ter temperamento, sim. Então, já que a gente entrou no tema do seu doutorado, inteligência artificial, né? Sim. A gente tem um filme muito famoso do Spielberg, né? Inteligência artificial, que traz esse sentimento para a máquina de uma criança. E o que seria realmente, na prática, a inteligência artificial? Seria apenas isso mesmo? Apenas não, porque a complexidade eu penso que deve ser gigante. Mas seria trazer para a máquina um sentimento próximo ao ser humano? E aí a pergunta que eu quero fazer, até que ponto, dentro do seu doutorado, das pesquisas que existem na área, se consegue já trazer ou se aproximar esses sentimentos humanos para a máquina, as nossas construções, né? Sim. Esse filme que refere do... Primeiro, é uma comparação que eu não gosto muito, né? Esta de se aproximar... Da ficção científica, não é? Exatamente, aproximar a investigação científica da ficção científica, porque nós somos todos muito influenciados por Hollywood, né? E por toda aquela visualização ficcional. Mas esse filme do Spielberg vai mais no sentido daquilo que nós entendemos, porque não era um filme de ficção científica no sentido de muitos artefactos, era um filme que explorava de facto a emoção do robô, da criança. E aí sim, aí eu senti alguma proximidade, porque era não um filme de Hollywood, de Hollywood, mas uma visão mais próxima da nossa, que é a de imaginar que um robô, uma máquina, possa, para além de desenvolver uma atitude que demonstra emoção, que demonstra sentimento, poder também, para além dessa atitude, criar, ganhar, aprender a ter essas afeições, né? E ficar reconhecido nelas. E esse é um desafio muito grande. Não sei se é algo que possamos querer ter no futuro. Alcançar, não é? Sim. Mas a diferença entre o nosso objetivo de, no futuro, podermos alcançar essa finalidade, que pode não acontecer. Mas o caminho que nós vamos traçando daqui até lá vai-nos fazer descobrir muitas coisas interessantes igualmente e que vão fazer valer a pena estarmos atentos àquele objetivo longínquo, mas que nos vai permitir, no caminho para lá, descobrir muitas outras áreas interessantes. Do ponto de vista da inteligência artificial, receber, não é, uma linguagem, como o senhor havia dito no início da nossa entrevista, e passar essa linguagem para a máquina, não é? E a pergunta que eu faço, como é que está essa relação entre estabelecer na máquina o resultado de algo que foi programado, Pois. e se a gente já tem algum avanço no âmbito da aprendizagem, né? Como essa máquina ela vai fazer uma leitura. Por exemplo, o ser humano ele tem diversos códigos, o visual, né, o sonoro. E como é que existe algum estudo nessa área em que pense, a partir da perspectiva da máquina, né, a entender a linguagem ou um código de linguagem que não seja apenas o resultado de uma programação? Sim. Ora bem, em termos técnicos, computacionalmente, há, digamos que, duas áreas distintas. Uma área em que as linguagens de programação são utilizadas para criar caminhos e, portanto, começando com um determinado conjunto de dados,
aquele caminho produz sempre aqueles resultados e, portanto, nesse sentido, não é muito fácil implementarem-se estas questões da inteligência artificial. E há então depois outra área em que os sistemas são desenvolvidos já não desta forma. Portanto, quando nós temos um conjunto de dados à entrada, eles são processados de forma a demonstrar um comportamento, mas não havendo garantia de que o resultado vai ser sempre o mesmo. Obviamente que nós não podemos utilizar estas áreas para fazermos a gestão das finanças lá de casa, nem de lá do país. Senão corre o risco do erro, né? É algo que está dentro do sistema. Corre, exatamente. E, portanto, esta área, chamada de soft computing, que está muito em evolução agora, é que nos permite podermos perspectivar estas atitudes das máquinas que não vão parecer tão mecanizadas, né? Porque, ao fim e ao cabo, é isso que... Talvez você tornar imprevisível algumas atitudes da máquina não seria próxima mais, ou essa questão da imprecisão não pode ser mais propensa para o erro? Como é? É mais no sentido da imprevisibilidade do que da imprecisão, não é? A imprecisão tem que estar considerada no início da computação, antes de se poder... Nos dados, nós temos que lidar com a imprecisão, porque não temos informação para dar ao computador de todo o ambiente, não é? O resultado do programa já não deve ter essa imprecisão, mas pode ter essa imprevisibilidade, não é? Que é uma forma muito rápida de nós percebermos nos filmes de Hollywood se são pessoas, se são cenários reais ou se são cenários ficcionados, que é vermos dos padrões de comportamento, do balançar das folhas nas árvores, se são muito repetidas, se são muito cíclicas, isso é fácil de identificar, não é? Se tem uma repetição já que é programada. Exatamente. Tanto nas plantas, nos próprios animais, né, se tem essa relação. Verdade. A gente está já terminando esse nosso primeiro bloco, professor, mas eu queria que só que o senhor pudesse falar como é que funciona esse reconhecimento do padrão a partir da linguagem do computador. Você faz no computador, passa para a máquina? Olha, os dias de hoje são muito ricos agora para isso, porque não há nada que se consiga fazer com o computador sem os dados. Já não usamos dados apenas programados dentro do computador, já estamos a poder recorrer a uma imensidão de sensores para nos captarem os dados do ambiente, do cenário onde nós queremos mostrar a interação e a partir dessa informação podermos calcular, podermos programar uma ação do computador. Portanto, hoje em dia tudo está a ficar muito facilitado já, porque nós temos sensores no celular que você mandou desligar, nós temos sensores de temperatura, de posição, de movimento, podemos utilizar esses sensores para influenciar a informação que o celular, que o computador me envia, podemos ter sensores no ambiente onde trabalhamos, e é aí que está a riqueza do cenário. Como esses sensores eles vêm, ou até outros equipamentos, trabalhando dentro da interface homem-máquina, né? A gente sabe, por exemplo, que alguns aparelhos eles começam a ser inseridos dentro do próprio homem, né? Para a biologia, para a medicina, biomedicina. Verdade. Como é que funciona esse estado híbrido, né? Essa relação tênue entre o início dessa máquina dentro do homem, ou quem sabe o homem controlando a máquina? Como é que funciona essa relação? Essa é uma boa área para nós conversarmos agora, porque eu gosto também de tentar perceber, não tenho uma resposta clara, mas gosto também de tentar perceber onde é que pode haver um limite. A mim, tecnicamente, não me preocupa muito
a invasão que isso possa causar no futuro. Não posso estar condicionado neste momento. Mas temos que ter também alguma percepção. Tecnicamente, eu gosto de explorar. Eu gosto de ter sensores para me captarem informação deste cenário, da temperatura. Gosto que tenha sensores também da pessoa, esses tais sensores que podem existir na nossa roupa, podem existir naquelas cápsulas que agora podem ser ingeridas para fazer um exame mais detalhado, né? E interno. Eu gosto que isso seja considerado um avanço positivo para a sociedade, para a comunidade. E isso dá-nos muita vontade de continuar a explorar, né? Tanto pelo uso de sensores diversificados. Eu sou da área da informática, portanto, não estou envolvido na construção dos sensores, no desenvolvimento dos sensores, não sei muito da mecânica disso, mas gosto de explorar diversos sensores biométricos, atmosféricos e de, a partir desses dados, imaginar soluções, imaginar casos que possam ser úteis para a sociedade. Né? E como as pesquisas, elas vão sendo importantes não só para a área acadêmica, né, mas para o serviço, para beneficiar a própria sociedade. Exatamente. Vou aproveitar, porque me está a vir mesmo à mente. Neste momento, nós temos vários estudantes de mestrado e de doutorado envolvidos na Universidade do Minho num projeto em que usamos como prova de conceito, neste momento, os sensores dos celulares, que nos dão a posição, que nos dão o movimento, a velocidade, a inclinação, dão-nos uma quantidade muito grande de informação, para podermos monitorizar, por exemplo, o comportamento do condutor em condução. O nosso objetivo é não controlar a pessoa, obviamente, mas podermos recolher informação que possa ser útil, por exemplo, para a pessoa, para o condutor. Eu saber que ele está passando da velocidade. Ou mais do que isso, que está entrando numa fase de sonolência, por exemplo, devido à atitude de condução que ele esteja a ter. Não só o limite de velocidade, porque isso já existe em muitos produtos, mas ser mais proativo do que isso. Analisar o comportamento do condutor, perceber se ele neste dia está mais nervoso do que nos dias anteriores, se precisa de ajuda para baixar a velocidade, ou se está mais sonolento e se precisa de música mais alta do rádio para despertar, por exemplo. Essa é uma forma de ser útil para a pessoa. Com essa informação individual, quando ela for agregada na comunidade, no conhecimento que se possa ter sobre várias dessas pessoas, nós podemos perceber que tipo de condução se faz em determinadas vias de trânsito, em determinados horários de trânsito. Eu percebi já aqui que no Natal o trânsito é muito diferente. Mais rápido ou mais desorganizado? É mais rápido e mais lento. É mais rápido e mais lento também. Há mais carro na estrada do que lá. E, portanto, podermos ser úteis através destes avanços tecnológicos diretamente com soluções, com aplicações práticas para a sociedade, para a comunidade. E esse é um foco muito grande que nós temos no laboratório de inteligência artificial que nós coordenamos lá na Universidade do Minho, que chamamos de Intelligent Systems Lab, IS Lab, que convidamos todos a passarem por lá. O Google manda-nos lá rapidamente. E nós gostamos que todos os projetos em que nos envolvemos, em que captamos os nossos alunos, tenham muito esta vertente prática de solução e de produto que possa ser útil. E existe alguma parceria
com o governo, com até instituições privadas para fazer esse estudo ou essa contribuição social? Existe. Como é que funciona? Com o Estado português, através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT, equivalente à CAPES, como vocês têm cá, através do financiamento de projetos de investigação, ou através só da boa vontade de todos nós, porque nós envolvemos estes trabalhos práticos, estas áreas de aplicação, nós envolvemos todos os nossos alunos de mestrado, de doutorado. O senhor é o diretor do programa de doutorado? Eu sou o diretor do programa doutoral de informática, também, né? sim. Já não sou do mestrado, já fui do diretor do mestrado. E nós queremos que a informática, a computação, seja isto, não é? Seja colocada em prática e possa ser usufruída pela comunidade. Há uma frase que eu gosto de refletir sobre ela, que é quando me perguntam, como há pouco fazia, o que é isso da inteligência artificial? Eu gosto que as pessoas não percebam da inteligência artificial no seu dia-a-dia, porque isso significaria que está a acontecer. Naturalizado, exatamente, sem se pensar. Porque às vezes a gente tem até um medo, né? O medo da máquina, o medo do novo, o desconhecimento causa um pouco essa repulsão. Eu acho que é interessante essa perspectiva de perceber como ela está quando ela já está instaurada no nosso dia a dia. Quando nós não nos apercebemos, é bom sinal. É sinal que já está a funcionar, que já está a ter utilidade. Talvez que já estejamos dependentes dela, em alguns aspectos. Ok, sim. Essa é uma verdade que eu não queria trazer aqui, porque pode ser contra mim próprio, mas sim, nós estamos dependentes, mas é uma boa dependência, não é? Nós vamos num caixa multibanco, num caixa levantar dinheiro e não temos problema com isso, não é? Nós somos controlados nas vias de trânsito, nos pagamentos, esse controle já existe, não é? Se nós pensarmos um bocadinho, já estamos a ser vigiados pelo famoso Big Brother dos americanos. O Big Brother, o grande irmão, desde o filme. Já estamos a ser vigiados há muito tempo. De vez em quando a gente ouve para aí umas notícias menos boas, mas eu acredito que na globalidade os avanços tecnológicos são benéficos, sempre. Fazendo uma somatória, uma conta. Sim, não há. Sem dúvida. Há histórias breves, histórias pequenas de problemas, de casos. Não há bombas atómicas constantemente, não há. Professor, grupo de inteligência artificial, como é que funciona esse grupo? É acadêmico? Tem parceria com professores, com alunos, com o mercado? Como é que funciona? Sim. O grupo de inteligência artificial da Universidade do Minho tem duas vertentes. Em termos pedagógicos, em termos académicos, é representado por um grupo de pessoas que estão ligados à Universidade do Minho e que participam na lecionação dos cursos em que participamos. E, nesse sentido, é um grupo que se restringe à Universidade do Minho. Em termos de investigação, é um grupo de investigação que agora já acolhe membros de outras instituições, de outras universidades. É através desse segundo ramo de investigação que temos as tais parcerias, os tais projetos de investigação, alguns com aprovação do governo português, outros que vão só trabalhando nestas ideias que a gente vai achando que são inovadoras. Algumas delas vamos tendo depois a surpresa que já foram pensadas por outros, mas a gente continua sem desistir. Portanto, este grupo de inteligência artificial, em termos científicos de investigação, é um grupo maior, porque já não está só restrito à Universidade do Minho e ao meio académico onde está inserido. Portanto, aí, digamos, quase duplica os membros. Isto em termos relativos é sempre dito desta forma. Em termos absolutos, o grupo de inteligência artificial tem
10 pessoas da Universidade do Minho e depois 20 pessoas, mais ou menos, na área de investigação. Não estando contados aqui os alunos, obviamente, né? Só professores. Porque os alunos eles estão hoje e podem depois ir para outros ambientes. Exato. Professor César, infelizmente o nosso programa está terminando, né? Mas eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre a inteligência artificial, sobre os seus estudos. Agradecer a sua estada aqui no Rio Grande do Norte, no IFRN, e a entrevista interessante do ponto de vista acadêmico e também para a contribuição social que a gente pode fazer aqui. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Um prazer. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência, ter acompanhado o programa Educação em Pauta. Não esqueça, o nosso programa é exibido todos os sábados às 10 da manhã, com reapresentação também no mesmo horário aos domingos, pela TV Câmara. Até a próxima semana, nós nos vemos lá. Tchau!